mal diagramados, podemos dizer que a Fiat Elba Weekend 1991 foi um carro que mudou o destino do nosso país. Não em termos aerodinâmicos, afinal, o design usado pela montadora italiana na época tinha a mesma estabilidade de correr com madeirite contra o vento. Mas, em 1992, o automóvel que pertencia ao então presidente da República, Fernando Collor de Mello, foi decisivo para a queda e desgraça do político. Investigações na época apontaram que a perua teria sido adquirida com dinheiro proveniente de contas de PC Farias, o Queiroz do Collor, que também foi tesoureiro da campanha presidencial em 1989. O fato foi mais determinante no processo de impeachment de Collor do que o roubo das poupanças. Collor, então, decidiu renunciar na tentativa frustrada de preservar seus direitos políticos. A única coisa que ele conseguiu preservar foi um gosto melhor para carros nos anos posteriores. Afinal, hoje ele é um feliz proprietário de uma Lamborghini Aventador, de uma Ferrari 458 e de um Porsche Panamera. Ninguém pode negar que Collor realmente sempre curtiu a vida adoidado. E geralmente esses acontecimentos bizarros ou curiosos são muito importantes para processos de impeachment ou desgaste de políticos no país. Por isso que Bolsonaro deveria ficar receoso com o caso que envolve o governo dele com a compra de latas de leite condensado e bombons. Sem trocadilho, mas isso é um prato cheio para a imprensa, oposição e para os memes. Da tapioca do Orlando Silva ao dinheiro no do senador. Pode colocar na bunda. São sempre esses elementos atraentes para manchetes que ficam na memória do povo, sendo verdade ou não. E sendo verdade, é melhor ainda. Agora, se não descobrirem que os contratos são irregulares, que há superfaturamento ou fornecedores eticamente condenáveis, aí teremos uma acusação vazia que inclusive pode até reforçar a paranoia bolsonarista do presidente ser um homem perseguido pela imprensa. Aliás, se fizer pente fino no portal da transparência desde que ele existe, faltar cadeia no país para políticos e empresários de todos os partidos. Mas no fim das contas, caso venha acontecer, para que serve o impeachment do Bolsonaro? E mais, é correto tentar materializar o processo a partir de algo assim tão frágil como já querem alguns elementos da oposição? Porque apesar das brincadeiras todas sobre esse caso, é óbvio que as compras para um país gigante como o nosso são sempre absurdas em valores e unidades mesmo. Pode até se questionar sobre a necessidade de tanto leite condensado e investigar quem são os fornecedores para aí sim tentar descobrir se houve superfaturamento ou alguma irregularidade. Só não pode cair na armadilha de criminalizar gastos do Estado, principalmente com universidades, porque aí é exatamente o que políticos do Partido Novo tanto desejam para reforçar a retórica econômica deles. A questão é que existem motivos até muito mais nobres para acusar o Jair, até mesmo criminalmente. Não, eu não vou falar aqui do Golden Shower, mas não ter respondido, por exemplo, CEOs de farmacêuticas todas as vezes que eles ofereceram contratos para o Brasil ter acesso a milhões de doses de vacina, faz com que o governo demonstre que não estava nem um pouco interessado em imunizar os cidadãos. Fora todos os outros Fiat Elba que esse governo criou durante 2 anos. Quase todo dia teve um. É só escolher o seu preferido. Mas a pergunta que precisa ser feita de verdade é a mesma que o Hélio Gaspari realizou em sua coluna hoje. O impeachment do Bolsonaro, para quê? Ele sai, entra Mourão. E o que muda? Como o Hélio explica, Mourão não é Itamar, nem sequer é o Temer. Nos dois casos, tivemos a entrada de gente com algum projeto político. Gostemos ou não deles. Mourão é só o Bolsonaro que consegue usar mesóclise e diferencia talheres em restaurantes. O general é fruto do mesmo projeto que ainda presenteou os brasileiros com governadores, militares e deputados que são influenciadores digitais do Gabinete do Ódio em 2018. Se tiver força de vontade da oposição de ser inteligente, as cartas estão na mesa para desmoralizar não só o Bolsonaro, mas o Mourão, o Pazuello e também o Exército. A cada dia surgem mais evidências que eles jogaram contra a vacinação e a favor da cloroquina, inclusive desdenhando da imunização em mensagens de WhatsApp dizendo que Só cobaia aceitaria tomar as vacinas contra a Covid.
Portanto, o desafio atual é derrotar o bolsonarismo e não só o Bolsonaro. O foco não pode ser só na figura do paspalho que agora ocupa a cadeira de presidente. E esse foco não pode ser perdido nesse momento. Afinal, Jair veio para ser o representante do ressentido e rancoroso cidadão que vive em eterna paranoia de que o mundo todo está mentindo para ele e só o zap-zap dos amigos, fãs do capitão, é que sabem a verdade. E isso é difícil de liquidar, mas é preciso tentar, ir além das lacrações contra apenas o Jair Bolsonaro. Não que o presidente ainda não possa derreter um pouquinho mais por conta própria e perder apoio também entre seus pares lá no Congresso. Já vimos esse filme acontecer, mas se isso rolar, vai ser faltando, sei lá, 1 ano, 10 meses para o fim do mandato, resolve quase nada. É mais ou menos como você dar um PT na sua Fiat Elba e depois trocar apenas o retrovisor. Vai continuar sem andar, mas pelo menos você pode olhar para trás e ver o Bolsonaro sumir na neblina. Mas com o Mourão no volante. E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui do canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, Pix e conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. E também, além do YouTube, estamos presentes no Instagram, Facebook e Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que acha que tirar o presidente resolve alguma coisa sem tirar todos os outros representantes do bolsonarismo, só tem uma coisa para te dizer: não passarão.